Na lógica da oração do Pai Nosso, não existem dúvidas sobre quem é soberano e a quem deve ser rendida a honra e a glória. Deus é o nosso Pai e Ele é santo. Quais são as lições que você tem aprendido durante essa série? Estamos chegando ao 5º episódio. Eu sei que até aqui você não tem saído de mente vazia após entender o que está por trás desta oração. E hoje chegamos numa parte não menos importante. Quando você ora para que o reino de Deus venha a nós, sabe o que isso significa? Entende sobre o que é o reino de Deus, o que o reino dos céus é, por que precisamos pedir para que o reino dele venha a nós? Não precisa acumular todas essas dúvidas. Pegue agora a sua Bíblia e se prepare para estudar juntamente com o pastor Robson Menezes sobre esse tema aqui no programa Está Escrito. Eu não sei se você está se sentindo assim desafiado, mas o objetivo é esse, tá? Quando a gente preparou aqui no programa Está Escrito a série sobre a oração, a gente queria provocar assim algumas reflexões na sua vida espiritual. Uma delas é: será que você tem orado o suficiente? Como é que você responde essa pergunta aqui? Você ora assim para dar para o gasto, quando você acorda, quando você almoça e quando você vai dormir. É isso? Então, deixa eu te dizer aqui, vou falar para você um pensamento sobre a oração. Preste atenção, hein? As trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Vai ouvindo. Olha o que diz mais esse pensamento. As sutis tentações do inimigo os incitam ao pecado. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se a pessoa tem pouco poder, qualquer tentaçãozinha é um empurrãozinho para o pecado. Mas continua aqui, olha só. E tudo isso acontece por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhes conferiu. É um direito seu, um privilégio seu. Sem oração constante e diligente, vigilância, nós estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e desviar-nos do caminho verdadeiro. Uau! Doeu aí em você? Doeu aqui também. Nós não podemos orar só quando convém. A oração é uma disciplina. Ela precisa ser feita sempre. A gente tem que ter isso como um estilo de vida. Então vamos à oração do Pai Nosso, para a gente entender qual é o recado da oração do Pai Nosso para a nossa vida hoje. Então abra comigo lá em Mateus capítulo 6, eu quero ler aqui com você o verso 10. Capítulo 6, o verso 10. Diz assim a oração: venha o teu reino. Uma frase curta, mas bastante profunda. Venha o teu reino. Jesus nos ensinou a orar: Senhor, que venha o teu reino. O que ele queria dizer com isso? De 1819 até 1880, viveu na cidade de São Francisco um homem que se autoproclamou Norton I, o imperador dos Estados Unidos. Sabe por que é engraçado? É porque os Estados Unidos é um país republicano, democrático, não uma colônia, um império. Mas esse sujeito, ele atraiu a atenção de todo mundo. Toda a honra, toda a pompa que um imperador, que um governador, um rei poderia ter, esse sujeito tinha, Norton I. Ele ia a festas, ele ia a eventos que eram feitos especialmente para ele. O detalhe interessante é que ele tinha o próprio dinheiro, você acredita nisso? Ele fez o absurdo de imprimir dólares de Norton I. Hoje, só para você ter uma ideia, uma nota de 50 centavos de dólar, ela é comercializada mais ou menos por quase 3 mil reais, 500 dólares. Coisa louca isso, né? E quando esse sujeito morreu, uma multidão foi para o funeral dele. Quase 10 mil pessoas. Quando eu fiquei sabendo dessa história, quando eu li, eu falei, não é possível. Pior do que gente louca
é aqueles que patrocinam a loucura, não é? A história desse homem ensina que você pode construir uma identidade falsa a seu respeito. E mesmo assim, não vai faltar pessoas, alguém que faça você acreditar, tirando proveito aí da sua mentira. Sabe o que isso significa? Que a grande dificuldade que nós enfrentamos hoje é essa. É saber se nós somos súditos ou se nós somos da linhagem real. Qual que é o reino que você pertence? Hoje tem muita gente que luta por império particular. Não, tem que ser o meu, do jeito que eu quero. Mas a oração do Pai Nosso, ela nos ensina uma direção oposta. Ela ensina a gente a orar assim, ó, Senhor, venha o teu reino. Agora, quando a gente fala do reino de Deus, quantos reinos Deus possui? Tem vários? O que você acha? Quando eu abri aqui o programa, eu falei, né, que tem pessoas que dizem sobre o reino da graça. Creem que nesse reino da graça, Deus, ele dá perdão, ele faz um monte de coisa especial. Mas esse reino não é para todo mundo. Esse reino, ele é exclusivo para aqueles que aceitam a Jesus, a igreja. Ou seja, os que vieram antes não viveram no reino da graça, viveram num outro reino. E porque eles viveram no outro reino, eles têm que se encontrar. E como é que vai acontecer isso? Aí eles creem que existe um reino anterior ao reino da graça e esse reino vai se encontrar com o reino da graça naquilo que eles entendem como sendo o reino da glória. Lá no reino da glória, você vai ter então a junção da igreja com Israel. Bagunça, né? E aí nesse reino da glória, todo mundo vai estar lá. Quem viveu sobre a graça, quem viveu sobre a lei, quem viveu sobre qualquer outro tipo de regime divino. Mas o que será que a Bíblia fala sobre isso? Quantos reinos existem? Bom, para a gente entender isso, quero convidar você, a gente fazer uma viagem na Bíblia para entender quantos reinos existem. E eu já vou te dizer uma coisa, só existe um só, porque a gente só tem um Senhor. Só tem um Deus. Por isso, esse Senhor tem só um reino. Agora, que reino é esse? Esse reino, que é conhecido ao longo da Bíblia, ele tem alguns nomes. As pessoas conhecem esse reino com nomes diferentes. Quer ver só? Me acompanha aqui no Evangelho de Mateus. Quero que você veja comigo o capítulo 3. Dá uma olhadinha aqui. Capítulo 3. Verso 2, diz assim, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Olha só que interessante, o reino de Deus é chamado aqui de reino dos céus. Por quê? Mateus estava escrevendo para judeus. E o judeu pensava que o reino era aqui embaixo ou lá em cima. O judeu pensava que o reino era aqui embaixo. Então, escrevendo para judeu, Mateus fez questão de destacar o seguinte, olha, o reino de Deus, ele não é daqui de baixo. O reino de Deus é lá de cima, portanto, ele é o reino dos céus. Para tirar a expectativa daqui de baixo, do aqui, do agora. Mas quando você avança um pouquinho, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, aqui, o verso 20, olha o que você encontra. 4:20, diz assim, porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Veja, os gentios, eles receberam um anúncio diferente do reino. Não era o reino dos céus. Isso, no primeiro momento, era uma coisa estranha. Eles pensavam, reino do céu? Mas que coisa é essa? E aí, quando você vai no Evangelho de Marcos, você descobre o porquê. Marcos, capítulo 1, olha o que diz aqui o verso 15. Marcos 1, verso 15. Diz assim, olha. Jesus, ele começou a pregar o Evangelho de Deus dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Olha só que interessante. Para os gentios, o Evangelho de Marcos possivelmente foi escrito para o contexto da igreja de Roma. Então, para gentio, não judeu,
para gentio. O reino, ele é chamado de o reino de Deus, porque ele é inclusivo, é como se fosse um grande império, maior inclusive que o Império Romano. Por isso ele é o reino de Deus, mas é o mesmo reino. Aí quando a gente avança aqui um pouquinho mais, Mateus capítulo 26, o verso 29, você encontra uma outra forma de identificação desse reino. Mateus 26, 29 diz assim: E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco. Em que lugar? No reino de meu Pai. Então preste atenção. Jesus chamava o reino também de o reino do Pai. Ele já tinha chamado de o reino dos céus e agora o reino do Pai. Por quê? Porque na perspectiva de Jesus, a intimidade que ele tinha com o Pai era a intimidade vigente nesse reino. Então o reino não era simplesmente o reino dos céus, não era o reino de Deus, era o reino do Pai. Por isso você também pode chamar, olha, no reino do meu Pai, as coisas vão ser diferentes. Mas esse também não era o único meio de se identificar o reino de Deus. Por exemplo, quando você vai aqui na segunda carta de Pedro, quase ali no final, segunda carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, o verso 11, segunda carta de Pedro, capítulo 1, o verso 11, você encontra assim, olha: Pois dessa maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Olha só que interessante, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o reino não é só do Pai, o reino é eterno e ele é também do Senhor, mas não só Senhor, também do Salvador Jesus Cristo. Coisa linda isso, né? Mas além disso, você encontra em Colossenses 1, verso 13, uma outra forma de se identificar esse reino. Colossenses capítulo 1, verso 13, diz assim: Ele nos libertou do império das trevas. Aqui já fica a dica. Qual é o reino que briga, que duela com esse outro reino? É o império das trevas. Ele nos libertou daqui, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Portanto, o reino também é do Filho. É do Pai, é do Filho. É o reino eterno do Salvador Jesus Cristo. Veja, a oração do Pai Nosso, ela faz isso conosco. Ela nos coloca numa complexa, sabe? Numa fascinante tensão. Eu queria que você olhasse a partir de agora qual é a tensão que a oração do Pai Nosso nos apresenta. E é uma tensão bastante interessante. Esse reino, ele já veio ou ele ainda vai vir? Porque na oração do Pai Nosso, a gente ora assim: Senhor, venha o teu reino. O que dá a entender? O reino já veio ou ele ainda vai chegar? Veja, nós já entramos nesse reino ou ainda nós vamos entrar? Dentro da interpretação da teologia, e muitas vezes tem muita confusão na teologia, né? As pessoas acham que o reino ele se divide entre duas perspectivas. Quais são essas perspectivas aí? Primeira, o reino já chegou. Você percebe isso na pregação. Por exemplo, quando você vai lá em Mateus capítulo 10, verso 7, você encontra lá a ordem de Jesus comissionando os discípulos, dizendo: olha, quando vocês forem, podem anunciar que o reino de Deus, ele já é chegado, ou seja, ele está aí. Só que quando você vai um pouquinho além e você analisa uma outra perspectiva, no capítulo 6, o verso 9 da oração, a oração diz assim: venha o teu reino. Ué, o reino já chegou ou ele vai chegar? Bem, hoje, você deve então se perguntar: eu estou no reino do Pai ou ele ainda vai chegar? Vamos entender um pouquinho mais a importância desse reino. Eu quero te dizer, o reino de Deus, ele já chegou, mas ainda não. Melhorou ou piorou?
Então vamos entender isso. Me acompanhe na Bíblia para a gente, através de uma investigação um pouquinho mais profunda no Evangelho de Mateus, entender esse conflito, né? Do reino já e do reino ainda não ter chegado. Então, capítulo 3, o verso 1 e o verso 2, começam a dar uma dica do que está acontecendo aqui. Mateus, capítulo 3, dá uma olhadinha comigo, quero ler com você o verso 1 e o verso 2. Diz assim, Mateus, capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Naqueles dias, apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Parem um pouquinho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Dentro da expectativa profética que Malaquias havia apontado, lá no finalzinho do Antigo Testamento, ele disse, olha, antes que venha o dia do Senhor, eu vou enviar outra vez o profeta Elias. Então todo mundo ficava pensando, quando é que o Elias vai chegar? E de repente, as pessoas começaram a ouvir uma voz que clamava no deserto. Essa voz era de João Batista. E ele logo foi identificado com essa figura de Elias, e eles entenderam, ele é um profeta. É uma voz que clama no deserto. E qual era a mensagem que João Batista trazia? Era uma mensagem bem clara, objetiva. A gente leu aqui. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está aqui. Veja, esse reino, queridos, ele foi anunciado por João como sendo o segundo Elias, dizendo, olha, o rei está chegando aí, se preparem. Então o reino de Deus foi anunciado por João. Mas quando você segue aqui na história, no capítulo 4, o verso 12, Jesus ele percebe que João foi preso. E depois que João foi preso, verso 17 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, diz assim, depois disso, Jesus passou a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Deixa eu te perguntar, a mensagem de Jesus era igual ou era diferente da mensagem que João Batista pregava? Era igualzinha. Sabe por quê? O reino que foi anunciado por João Batista foi apresentado por Jesus Cristo. É o mesmo reino, é a mesma mensagem. E o detalhe aqui que essa parte da Bíblia traz é que esse reino foi apresentado para um povo carente, um povo de pessoas abandonadas, um povo desgraçado. Olha só, verso 15, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Diz aqui o texto, o povo que jazia em trevas, você se lembra? O povo que estava no império do diabo, estava preso, estava amarrado, que sofria. Esse povo que estava esquecido, abandonado, esse povo viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Essa é a mensagem desse reino, um reino que liberta. Então, se você está aí sofrendo, se você está aí angustiado, talvez o seu sofrimento se justifica porque você está amarrado, assim, sabe? Você está preso no império das trevas, do pecado, onde não tem luz, onde não tem Jesus, onde não tem graça, no sentido de que não há perdão de Deus, não há transformação de vida. É por isso que quando nós entendemos que o reino que Jesus veio apresentar, que era o mesmo reino que João havia anunciado, nós temos que tomar uma decisão. E qual é a decisão? Capítulo 10 do Evangelho. Capítulo 10, o verso 7. E à medida que seguirdes, Jesus desafiou os seus discípulos, pregai, que está próximo o reino dos céus. Deixa eu te perguntar, a mensagem que Jesus entregou para os discípulos era igual ou diferente à mensagem que ele pregou e que João Batista tinha pregado?
Era igual. Jesus estava dizendo o seguinte: o que vocês estão experimentando é o que eu vim apresentar. E é o que João veio anunciar. Esses milagres, essas maravilhas que, na sequência, aqui o verso 8 vai dizendo, vocês vão curar enfermos, vão ressuscitar mortos, vão purificar leprosos, vão expulsar demônios. De graça recebestes, de graça dai. Ou seja, a mensagem da graça, a mensagem da transformação, é a mensagem que você, como discípulo, experimenta e também testemunha, que foi apresentado por Cristo e também foi anunciado por João. E nós tivemos o privilégio de adentrar dentro desse reino, um reino de graça, um reino de libertação. Mas quando a gente vai ainda no Evangelho, capítulo 24, olha o que diz aqui o verso 14. Esse mesmo reino, ele vai acompanhar a igreja até o fim. E diz aqui, olha, 24:14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Observe que a pregação do evangelho do reino seria o marco final. Não seria guerra, não seria rumor de guerra, não seria corrupção, não seria divórcio, não seria a natureza que estaria em comoção. Tudo isso apontava, de certa maneira, para a chegada do Messias, ou seja, para a volta do Messias, para a volta de Jesus. Mas o sinal mais evidente, o maior de todos que Jesus colocou para que eu e você, a gente entendesse que o final estava chegando, era a pregação do Evangelho do Reino. E quando isso acontecesse, a gente precisava entender uma coisa. Mateus 26, o verso 29. Jesus, ele tem um desejo muito forte de participar de uma confraternização, uma festa, lá no reino do Pai. O Apocalipse vai chamar essa festa, no capítulo 19, do verso 8 até o verso 10, de as bodas do Cordeiro. Vai ser uma celebração da libertação. Pessoas que foram libertas. E a questão é, como é que eu posso entrar então nesse reino? O livro de Atos, ele conta, e eu queria analisar com você rapidamente aqui, como é que o livro de Atos apresenta esse reino, que Jesus nos ensinou a pedir por ele, né? Venha o teu reino, Atos capítulo 1. Olha só o que diz o verso 1. Primeira coisa, Jesus aqui, ele nos deu o exemplo. Capítulo 1, verso 1 diz, escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Preste atenção aqui, ó. Jesus, ele trabalhou pelo reino. Primeiro ele fez, depois ele ensinou. Sabe o que isso significa? Que a primeira coisa que Jesus fez pelo reino não foi ficar falando a teoria do reino, mas foi viver a prática do reino. Então, como é que eu entro no reino de Deus? Eu não entro na teoria, eu entro na prática. Eu não entro dizendo que as pessoas precisam ser amadas, eu entro amando. Eu não entro dizendo, olha, tem que atender lá o sujeito que está precisando de roupa, está precisando de coisa. Não. O que eu faço? Eu atendo a necessidade. Então, primeiro eu faço, depois eu ensino. Mas hoje, na geração de coaching que a gente vive, as pessoas primeiro se sentem na capacidade de ensinar, para que os outros depois vão e façam. Não é assim? Jesus inverte a lógica. Sabe o que ele faz? Primeiro, a prática. Depois, a teoria. Primeiro eu faço, você vê, você entende. Depois, você também pode ensinar. É assim que Jesus trabalha. Os ensinos de Jesus, depois que as pessoas testemunharam o que ele estava ensinando, eles então foram tocados. Eles eram impactados quando eles viam milagres, quando eles viam as ações de Cristo. Porque primeiro o exemplo fala mais forte que o ensino, mais forte do que aquilo que eu estou dizendo para você falar. Por isso eu tenho que entender que a vida de Jesus é a minha métrica, é a minha régua. Primeiro eu faço, depois eu ensino. Antes de querer falar da Bíblia, eu tenho que viver os princípios da Bíblia. Não adianta nada na igreja eu falar uma coisa e em casa viver outra. No reino de Deus, primeiro eu faço, depois eu ensino. Mas quando a gente vai para o verso 2 aqui, do capítulo 1, a gente percebe uma segunda lição. Jesus nos deu o poder.
Como é que eu tenho condição de fazer o que se espera nesse reino? O verso 2 diz: até o dia em que, depois de haver dado instruções, mandamentos por intermédio do Espírito Santo. Quem é que me capacita? Quem me dá poder para fazer o que eu preciso fazer? É o Espírito. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela tem condição de fazer o que é necessário. Por isso que Jesus, mais do que dar o exemplo, ele deu o segredo do sucesso. Você quer fazer mais pelo reino de Deus? Você precisa do Espírito Santo. Então, quando você ora assim, olha, Senhor, venha o teu reino. O que é que você está pedindo? Senhor, eu quero apresentar o teu reino, eu quero fazer as coisas do reino, mas eu primeiro preciso do poder do Espírito. Você está clamando pelo poder do Espírito Santo. Você está pedindo, Senhor, eu preciso ser completamente ungido. Não pode haver nada na minha vida que impeça o seu trabalho. Essa é a segunda coisa. Jesus nos dá o poder. O reino de Deus, ele é espiritual. Lembra da conversa de Jesus com a mulher samaritana? Deus é espírito. E importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mais importante do que o que você faz é a motivação que você tem. É uma motivação espiritual. O Espírito de Deus está impelindo, está agindo, está trabalhando através da sua vida. Então isso significa que você está dentro do reino. Mas tem uma terceira coisa. Isso aqui está no verso 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Olha só que interessante. Nos últimos dias, Jesus ele não queria que os seus apóstolos se esquecessem de uma coisa, que o destino deles seria o reino da glória, enquanto eles estavam no reino da graça. Nós estamos vivendo aqui só pela graça de Deus, é ou não é? Acho que você entende bem o que eu estou falando. Todo dia, os problemas eles vão se empilhando. Se não fosse a graça de Deus, a gente não sobreviveria. É possível até que você esteja assim desanimado, falando, puxa, eu não consigo avançar. O que Jesus quer que você entenda é, filho, você está vivendo no reino. Durante os 40 dias, Jesus falou sobre o reino. Ele já tinha falado antes, por que ele está falando depois? Ele queria colocar aqui na cabecinha dos discípulos, dos apóstolos, que o nosso destino é um só, é o reino. Enquanto não vem aquele reino lá, da glória, eu vivo no reino da graça, vivo pelo poder do Espírito, para fazer as coisas que Deus espera que eu faça. Mas daqui a pouco vai chegar o reino da glória. Aí vai ser bom demais. No reino da glória vai ser tudo diferente. No reino da glória nós vamos ser de fato felizes. Tem um problema só com tudo isso. Sabe qual é? Deixa eu ler com você Atos 1, verso 6. Isso aqui toca muito no meu coração, eu acho que vai tocar no seu. Quando Jesus estava sendo levado, estava ascendendo nas nuvens para ir ao encontro do Pai, estava despedindo ali dos apóstolos. Um pouquinho antes dele ir, os apóstolos seguraram um pouquinho. Peraí, Jesus, deixa eu fazer uma última pergunta. A gente tem uma última coisa a apresentar para o Senhor. Sabe qual era o pedido deles? A pergunta, a dúvida deles? Atos 1, 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, o Senhor está indo embora porque vai ser agora, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Você entendeu? Eles não entenderam nada. Eles pregaram a mensagem, eles ouviram a mensagem, Jesus falou, olha, vocês foram feitos para o reino. E quando Jesus estava indo embora, eles perguntaram, Senhor, é agora que o Senhor vai fazer o seu reino aqui na terra?
eles não tinham entendido sobre o destino do reino da glória. Estavam presos aqui, no agora, não enxergavam ali, não enxergavam além. Essa é uma terrível desgraça que afeta as pessoas. Tirar das pessoas a ideia, o desejo de sonhar com o céu, de viver o céu, de querer a felicidade plena, absoluta. Será que você está vivendo exatamente isso na sua vida? Será que você não está conseguindo enxergar que Deus tem planos para você que são muito maiores do que o aqui e o agora? Que ainda que você esteja vivendo no reino da graça, Deus vai te levar para o reino da glória? Eu estava esses dias dando uma olhadinha aqui na internet e eu achei uma notícia muito interessante. Tem um país que por 8 anos consecutivos ele foi considerado o país onde as pessoas são mais felizes. Por que elas são felizes ali? Porque eles não têm corrupção? Porque eles têm um bom salário mínimo? Porque eles têm um sistema de saúde que é muito bom? Tudo isso traz felicidade para as pessoas. 8 anos. Quem mora nesse país diz assim: eu vivo no país mais feliz. Mal sabem eles que o melhor de todos os lugares é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O Apocalipse, ele vai trabalhar na direção de descrever como é que vai ser esse reino da glória. E lá, no Apocalipse 21, o verso 3 e o verso 4, sabe o que diz? Aliás, o verso 2, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi uma grande voz, vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Eles serão povos de Deus, Deus habitará com eles, e Deus mesmo estará com eles. Sabe qual é o único problema desse país aqui, que há 8 anos é considerado o país mais feliz? Deus não habita ali corporalmente, naquele lugar. O trono dele não está ali, por enquanto está lá no céu. Mas vai chegar um momento que o trono de Deus estará acessível para todos nós, porque o reino da glória vai ter sido inaugurado. Você já pensou? Você marcar assim: olha, hoje o que eu vou fazer? Hoje eu vou lá conversar com Deus. Você não precisa agendar. Você tem acesso. Você faz parte do parlamento celestial. Você entra e ali na presença de Deus, vocês conversam não sobre dor, não sobre problemas, mas sobre as coisas boas que você está descobrindo. Você já pensou como é que vai ser o céu? O céu vai ser uma oportunidade de aprendizado. Mas enquanto o reino da glória não chega, que a gente viva o reino da graça, levando as pessoas, através das nossas ações, a mensagem viva do amor, da graça e da transformação. Você aceita ser um estandarte, ser um outdoor para estampar a bandeira do príncipe Emanuel, dizendo: eu pertenço a esse reino, eu sou filho do rei? Ouça a música que vai tocar agora. Enquanto você ouve, permita que o seu nome esteja entre o exército do Senhor, entre os súditos de Deus, que para todo sempre estarão diante do trono de Deus e do Cordeiro.
Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração, ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje se encontrasse com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria teu sentir? Talvez procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Queres mesmo ver Cristo voltar? Pensa aqui comigo, ó. Vale a pena você trocar tudo de Deus por qualquer coisa aqui desse mundo? O que você acha? Vale a pena você trocar uma eternidade? Sabe o que significa isso? Não tem começo, não tem fim. Não tem. Viver para sempre. Vale a pena trocar isso por 50, 60 anos, talvez até menos, fazendo o que você acha que é o melhor para você e ter só isso? Não é lógico, não é sensato viver no império das trevas, porque ele vai terminar. Essa bagunça e esse carnaval, essa balbúrdia que está acontecendo por aí vai acabar. E aí o reino de Deus vai chegar para todo sempre. Quando isso acontecer, eu quero estar no meio daquele grande grupo, o pessoal que vai estar lá olhando para cima, dizendo assim: aí está o Deus que nós aguardávamos. Eu quero estar nesse dia. Você não quer estar lá também? Você não quer fazer parte dessa grande família que tem alegria com a chegada do reino da glória? Deixa eu te dizer, onde você vai estar por ocasião da volta de Cristo, dentro do reino da glória ou fora, depende exclusivamente da decisão que você toma hoje. Por quê?
Porque eu não tenho controle do tempo futuro. Eu tenho apenas o controle do tempo presente. As minhas decisões hoje impactam aquilo que eu vou ser amanhã. É por isso que quando eu oro, Senhor, venha o teu reino, sabe o que eu estou pedindo? Senhor, eu não estou esperando o seu reino para daqui 20 anos, daqui 30 anos. Estou esperando o seu reino para agora. Eu quero orar com você, pedindo para que Deus nos coloque dentro desse reino hoje, nesse momento. Posso orar? Senhor, nós queremos hoje viver o teu reino. Queremos experimentá-lo na maior intensidade que nós podemos. Por isso nós pedimos pelo poder do teu Santo Espírito para nos capacitar a viver e a fazer tudo o que nós necessitamos para o teu reino vir o mais rápido possível. Em nome de Jesus. Amém. Que alegria poder terminar com você e te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um abraço, até o nosso próximo encontro.